Cora, Rona, e de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Do assunto, né? Aqueles dois brigaram, gente, nem conto, vem. Cora, que babado, hein? Desde a quinta-feira que a gente está zoando com isso, tricotando isso. Ou então comendo pipoca, assim, né? As pessoas nem sabem que a gente quer falar sobre Donald Trump e Elon Musk, né? Nem desconfiam que esse é o assunto, né? Cara, eu quase te liguei de noite. E aí? O que você acha? Quais são as suas impressões? Bom, primeiro, né, não foi exatamente uma surpresa, né? Era óbvio que isso ia acontecer. Não foi. Todo mundo sabia. Quer dizer, a gente só não sabia quando, mas estava dado que isso iria acontecer. O grau de ego e de infantilidade dos dois. Eu até tenho um certo problema em dizer infantilidade, porque infantilidade até pressupõe uma coisa ingênua, né? Eu não acho que está errado, não, porque... Sim, isso parecem duas crianças discutindo, mas são duas crianças muito perniciosas. Então, eu acho que quando a gente diz que parece uma criança de 10 anos, isso alivia a carga do que está acontecendo, sabe? A gente vê com mais simpatia com... Não, é um cara de 55 anos e um cara de 80. Pois é. Você não espera um comportamento de 9 anos de idade, 10 anos de idade. Eu sei, mas eu fico... Tem um mistério. É uma coisa psicológica minha. Se você disser que é infantil, você está amenizando. Tem um mistério, tudo bem, vamos descrever de outra forma. Fundamentalmente, o problema com esses dois sujeitos é a ausência de superego. Completamente, eles são iguais. Para quem não está familiarizado com terminologia freudiana, o superego é aquele bichinho que fica em cima do seu ego, é o grilo falando falante. O seguinte, é o grilo falante, ótimo, é o grilo falante. Fica em cima lá do seu ego, acima do seu ego, é por isso que o super é acima do seu ego, dizendo, se toca, olha o papel ridículo, olha, tem outras pessoas aqui na sala, você não vai... Porque senão a gente age como... Por que a gente fala aqui infantil? Porque criança, principalmente criança bem pequena, ainda não foi capaz de perceber, por limitações biológicas, por limitações da formação completa do cérebro, que há outras pessoas no ambiente... Eu sei. Eu sou pai de 2 adolescentes. É um inferno. Eles não são capazes de reconhecer. Eu também sei, mas eu estou dizendo só do ponto de vista psicológico de uma avó que olha do lado de fora e pensa, não se pode usar a palavra criança ou infantil para 2 bestas desse tamanho. Sabe? Quer dizer, porque você espera comportamento mais... Eu acho que é perdoar alguma coisa. Não está entendendo? Tá, tem a ver mais comigo do que, entendi. Do que com eles. É que você é avó, eu sou pai. Eu estou ali para disciplinar, você está ali para... Tudo bem, é sua criança, é sua adolescente, exatamente. É da idade. Eu sei que é da idade, eu sei que é sua criança, eu sei que é sua adolescente, mas... Toma tenência, menino. Eu sei, mas o meu ponto de vista, eu acho que você alivia um pouco a barra deles, sabe? Quer dizer, quando você diz que é um comportamento infantil, é como se, de certa forma, o cara não fosse culpado pelo seu comportamento. Isso não tem nada a ver com a realidade, tem a ver só com a minha percepção. E a gente está falando do homem mais rico do mundo e o homem mais poderoso do mundo. Então, a gente não está... E quando você diz que está se portando feito uma criança de 10 anos, você está, de uma certa forma, dizendo, coitado, ele não... Não! São 2 egos deletérios, nocivos, e olha, foi muito engraçado, é claro, mas aquela coisa que a gente ri de nervoso. Vamos lá, vamos retroceder aqui. O que aconteceu? 2 coisas aconteceram. O Musk tinha um sujeito que ele tinha indicado para o comando da NASA.
E essa pessoa que ele tinha recomendado para o comando da NASA, que ele esperava que assumisse o comando da NASA, e que meio que já estava escolhido, e cujo nome já tinha sido encaminhado para o Senado aprovar, porque a NASA é uma agência, né? É uma agência governamental e, portanto, precisa de aprovação. O presidente indica o comandante, o Senado aprova. Esse sujeito tinha sido doador dos democratas. E tem um assessor lá do Trump, que odeia o Musk, que ficava assim no ouvido do Trump. Ele doa dinheiro para os democratas na eleição, ele doa dinheiro para os democratas. Aí o Trump, que é um crianção, não, eu quero mais esse sujeito. E era o cara que o Musk tinha indicado. Não só era o cara como o Musk tinha indicado, como a SpaceX, que é a empresa de foguetes do Musk, ela só existe porque ela serve à NASA. Sim. Porque eu tenho um contrato gigante com a NASA para fazer foguetes para a NASA. Agora, a NASA não faz mais foguete. Tem um bando de astronauta na Estação Espacial Internacional. Aliás, isso... Se não tem os foguetes da SpaceX, aqueles caras ficam presos lá em cima. Olha, isso foi uma das coisas interessantes dessa briga. Foi como todo mundo, de repente, se deu conta disso. Naquele momento que o Musk disse, então vou parar de fazer esse serviço, vou tirar os meus foguetes de campo, você prestou atenção. Digo, você, humanidade, claro. Pessoas que estavam desligadas desse fato. E você vê como é perigoso uma coisa tão importante estar na mão de uma única pessoa, e de uma pessoa volúvel desse jeito. É de uma pessoa volúvel desse jeito. Está tudo errado, do começo ao fim. O outro pedaço é que o Trump mandou para o Congresso a lei de orçamento desse ano, e é uma lei que amplia para 3 trilhões o déficit público americano, amplia em 3 trilhões o déficit público americano, né? É uma espécie de Lula americano, né? Dane-se a dívida interna, tipo. É engraçado que presidentes republicanos têm fama de liberais, mas na verdade quem se preocupa com a responsabilidade fiscal nos Estados Unidos são os democratas. São sempre os democratas. É o Clinton, é o Obama, era a Hillary Clinton que falava disso. Os republicanos é estourar dívida, estourar dívida, estourar dívida. Né? Agora, os republicanos são estourar dívida cortando imposto de rico, né? Não é como a esquerda brasileira, que é aumentando com gasto social. Pelo menos a esquerda brasileira aumenta o gasto social. Eles não, é cortar imposto de rico, mas tudo bem. E o Trump, nessa lei do orçamento, cortou uma pancada de incentivos fiscais e subsídios para carro elétrico. A Tesla está capotando. A Tesla, são aquelas coisas assim, né? O principal negócio do Musk, o negócio que faz do Musk o homem mais rico do mundo, é ele ter uma participação acionária gigante da Tesla, que é uma empresa com capital aberto na bolsa. E quem compra carro elétrico caro, porque o Tesla é um carro elétrico caro, é gente com dinheiro que acredita em mudança climática. É uma turma de esquerda. Aí o cara vai virar trumpista. E o sujeito que acha que tem um problema gigante de mudança climática, como é que fica com Tesla? Entendeu? É aquela coisa do adesivo, eu comprei antes de saber que o Musk era o trumpista, entendeu? Aliás, eu vi um meme ótimo. O Trump com aquele Tesla vermelho que ele comprou, colando o adesivo. Comprei antes do Musk ficar maluco. É isso. Mas você tem essa maluquice de... O Musk essencialmente adotou o discurso que é o discurso mais ofensivo para quem compra o carro dele, então despencando as vendas. Porque, entre outras coisas, uma coisa mudou nos últimos anos, né? Hoje, qualquer companhia de automóvel te vende um carro elétrico. A Ford te vende, a Volvo te vende, todo mundo te vende um carro elétrico. Então, para não falar dos chineses, os americanos não podem, mas os europeus podem comprar os carros, os BYDs da vida. Então você tem muita opção de carro elétrico, você não precisa comprar mais um Tesla, e o Tesla quer vender para os caras que querem aquelas picapes Ford, que é Humvee. É um erro de mercado completo. É um super engano. Agora, estão rompidos. Você me contou antes da gente entrar que... A paz
Começaram a fumar o cachimbo da paz, porque, primeiro, olha aqui, o Trump não reagiu da maneira normal dele em relação ao Musk. Ele não xingou em grau máximo. Ele não entrou. O Musk apagou o tweet, que era o pior dos tweets, que era o negócio do Epstein Files, né? Que sugeriria que o Trump está na lista de possíveis pedófilos, né? Mas isso, inclusive, eu achei uma bobagem. Ele falava, quem é que não sabia disso? Todos os eleitores de Donald Trump que acham que a pior coisa que você pode ser na vida é um democrata pedófilo, que come criancinhas no porão de uma pizzaria em Washington, que frequentaram pela Hillary Clinton. Não, a Hillary Clinton é a dona. A Hillary Clinton é a dona, é o Tom Hanks que frequenta, isso, né? Mas, uma hora antes da gente sentar aqui para gravar, o Musk... Estamos gravando na segunda-feira à noite. O Musk retweetou um post do Trump sobre a confusão na Califórnia. Tanto faz o que diz o post, é um daqueles posts do Trump, mas... Você deu uma bandeira branca ali, né? Olha, ele não disse nada, ele só retweetou. Menino, uma quantidade de comentários que isso gerou. Ah, que bom que vocês fizeram as pazes. Ah, não briguem. Ainda falta o Trump, pelo menos enquanto estamos gravando, ainda falta o Trump fazer o reaceno. Eu fiquei de olho na Truth Social, que é a rede do Trump, mas até o momento ele não tinha postado nada, até porque ele tinha entrado num evento ao vivo qualquer. O último post dele é isso, fazendo referência a esse evento do qual ele participa. Mas eu duvido que essa briga dure muito tempo. Assim como era previsível a briga, não, eu acho que os dois se complementam muito bem. A relação não pode ficar naquele clima de paixão que estava. Eu acho que os dois se complementam muito bem, mas são aqui, dois egos grandes demais para... Mas são, respectivamente, a única pessoa que o outro admira. Eu não sei se é verdade. Eu acho que eles só admiram a si mesmos e veem o outro como uma ferramenta útil. Eu não sei. Olha, eu não acho que tenha respeito por gente ali, não. Não, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse dizer, mas o Trump me pareceu quase humano. Na primeira declaração que ele deu, quando começou essa confusão, quando ele disse que ele tinha ficado desapontado com Musk, e eu achei que havia uma sinceridade na voz, sabe? Como se ele tivesse realmente ficado desapontado. Você é uma pessoa boa, Cora. Não, cara, eu tô tentando entender o negócio sem me deixar levar pelas minhas antipatias. No caso, a sensação que eu tive foi que o Trump realmente ficou mexido com esse estouro do Musk, e o Musk a gente viu logo que se arrependeu da besteira, porque tirou os tweets do ar e agora repostou. É que eu acho que o Musk tem um pingo de racionalidade, o Trump nem isso. Eu realmente não tenho esse otimismo, não. Não, mas o Trump não é por amor, né? Eu sei que não é por amor. O Trump precisa desse dinheiro do Musk. O Partido Republicano precisa disso. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Quando você é Donald Trump, você não se afasta de uma montanha de dinheiro desse tamanho. Não, mas... Por uma questão de orgulho? Você quer que essa montanha de dinheiro venha curvado. Sim. Aqui embaixo, o Musk repostou isso e, sei lá, dos 400 mil comentários que seguiram, a maioria diz assim, isso,
Elon, que bom, peça desculpas a ele e tal. A coisa que me divertiu nessa história toda é o primeiro evento de grande impacto do mundo com o VO3, né, com a nova inteligência artificial. Então, a quantidade de memes em vídeo, a minha favorita, o meu favorito é um vídeo que a história é assim. O Trump aparece vendo atrás da Casa Branca um foguete da SpaceX indo para lá. Próxima cena é o Musk numa base espacial em Marte, com uma plaquinha assim, presidente de Marte. E o Musk andando de um lado para o outro, e o Trump andando de um lado para o outro, uma musiquinha de comédia romântica, sabe aquele momento da comédia romântica em que o casal se separa e aparece aquela coisa daquela solidão, daquela... Aí o Musk, tipo, nada interessa ao Musk, nada interessa ao Trump, e o Trump vai envelhecendo, e o Musk vai envelhecendo, e a cena final é um Musk arrependido e muito triste, ao pé da cama em que o Trump está à beira da morte, bem velhinho. Então, mas tem um monte desses memes de vídeo do Musk, tem de pancadaria. Mas olha, é tão ridículo o negócio, é tão caricato que a gente não acredita no roteirista do mundo em 2025, porque 2 bilionários, cada qual com a sua própria rede social. Está numa fase de ridiculez mesmo. Tava uma hora que eu estava com a minha tela dividida entre Twitter e Truth Social, e ficava... Quando eu pensei, meu Deus, eu estou na lama da internet, na lama mais repulsiva da internet, e essa lama é criada pelo presidente dos Estados Unidos e pelo homem mais rico do mundo. Parece uma coisa tão bizarra, e aquela coisa dos dois se atacando, cada qual na sua rede. Eu te confesso que lá pelo sábado eu já estava procurando o vídeo da Marisa Mayô mesmo, que eu acho mais divertido. Pois é, a Marisa Mayô é muito interessante. Eu sou time Marisa Mayô. Olha aqui, e a Marisa Mayô, ela comprova aquilo que a gente falou da última vez sobre inteligência artificial. Que a inteligência artificial pode muita coisa, mas que a gente precisa criar. Que essa função da criação... Essa é meio que insubstituível. Não sei, mas por enquanto ainda está sendo. Por enquanto ainda está sendo. Por enquanto as coisas interessantes são nossas. Então você vê que ferramenta ótima que esse rapaz, o Raoni, encontrou. Brilhante. Pois é, quando ia passar pela minha cabeça ou pela tua, fazer uma apresentadora de programa, de auditório, gordinha, de maiô, não sei. Horrorosa. Mas é tão curioso isso. Ela é muito má. Ela é péssima. Ela é uma pessoa horrível. Ela é. E é isso que faz ela ficar tão engraçada. Né? É claro. Perdeu, agora vai ter que dar para adoção o seu bebê. Isso é maravilhoso. Clara, temos livro? Olha aqui, não é nem livro, é uma ótima notícia. Olha aqui. Setembro Negro? Sandro Veronese, o autor de O Colibri, melhor livro que eu li no ano passado e talvez um dos melhores livros que eu tenha lido, ponto. Uau! Escreve como ninguém escreve, esse cara. Esse cara ganhou 2 vezes o prêmio Strega, né? Esse é o novo livro dele, eu estava louca para esse livro chegar. E eu trouxe sem terminar de ler. Coisa rara. Estava louca para contar para todo mundo que esse livro saiu, está nas livrarias. Porque a turma que leu o Colibri adorou num grau que... Eu não conheço, sou ignorante. Cara, ninguém se contém de esperar esse livro. Ele... Olha que a tradução é da Karina Giannini e a edição é da Autêntica Contemporânea. Esse cara, quando você lê, você se apaixona completamente por ele. Esse é um escritor fora do comum. Então, eu vou te dizer o seguinte, eu estou na página de número 187, isso aqui é história, até aqui, de um garoto chamado Didio nas suas férias numa praia italiana.
o pai adora velejar, ele vai velejar com o pai. Na praia, ao lado deles fica sempre... Que é aquela praia italiana que tem aquelas cabinezinhas e tal. Fica uma menina chamada Astel, que é a menina mais linda que ele já viu. E um dia a Astel desaparece, ele fica perturbadíssimo. E depois a Astel e a mãe, né, dela reaparecem, porque ela tinha ido à Irlanda fazer um intercâmbio, uma coisa assim. E ele fica felicíssimo quando ela volta. E quando ela volta, ela precisa muito dele, porque ela precisa melhorar o inglês dela. Precisa discutir os livros que ela está lendo em inglês. Porque ela quer obter o diploma dela de proficiency, né, em inglês. E então ele não acredita na sua boa sorte. Imagina um menino de 12 anos com uma menina de 13, que ele acha a pessoa mais bonita do mundo, e essa menina subitamente precisa dele. E ele tem coisas que ele pode, de fato, ajudá-la, oferecer a ela. E ele vai descobrindo essas coisas que nem ele sabia que tinha. Ele começa a ler, ele começa a ficar muito bom em certas coisas. Ele chega a uma teoria da tradução. Jovem daquele jeito, mas... Olha, e não aconteceu nada até agora, tá bom? Nada. Porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Mas eu estou entendendo que tem uma vida inteira aí, como que não aconteceu nada? Pois é essa a maravilha. Emoções intensíssimas. É essa que é a maravilha desse livro, né? Porque nada disso é o enredo, isso é a voz. Quer dizer, ele está contando tudo isso, desde o primeiro momento ele diz que aconteceu uma coisa que transformou a vida dele, uma coisa terrível, transformadora da vida. Que o filho da mãe do autor está guardando para as últimas páginas, pelo que eu estou vendo, né? Mas é uma coisa absolutamente genial, porque ele começa a contar isso dizendo que ele precisa situar a gente em relação ao que ele era, ao que foi aquele verão, ao que estava levando aquilo. Isso aqui que ele conta é de uma riqueza que você não quer que aconteça nada, porque está ótimo. É uma descoberta desse menino, é uma descoberta bonitinho, da vida dele. Depois, essas cabines na praia, na Itália, elas ficam em cima de uns palanques assim, de madeira, ripas de madeira. E ele consegue se esgueirar por baixo dessas ripas para pegar coisas que caíram, sei lá, moedas. Um dia ele encontra uns óculos de sol que essa menina adora. Enfim. E um dia ele ouve a mãe falando uma coisa. A mãe está nessa cabine. E a mãe fala um palavrão, inclusive, que é uma coisa que ele nunca tinha visto a mãe fazer. Então, tem essas coisas assim, surpreendentes. É uma coming of age story. Mas olha, ele escreve tão bem, ele faz umas frases que de repente você diz assim, meu Deus, tem vontade de aplaudir em cena aberta. É bonitinho. De verdade. Um parágrafo que você diz, meu Deus, como é bonito isso aqui, como está bem escrito. Como é bem pensado e como está maravilhosamente executado do ponto de vista da técnica, sabe? Setembro Negro. Setembro Negro. Eu sei que isso tem a ver com Munique, as Olimpíadas, em que os atletas israelenses foram assassinados, mas só sei porque eu li aqui na orelha, porque... Você não sabe ainda a relação? Até agora, pelo texto, eu não tenho nenhuma indicação do que pode ter acontecido, do que vai acontecer, nada. É um fenômeno, sabe? É absolutamente maravilhoso. Editora, tradução? Editora autêntica, contemporânea, e a tradução da Carina Giannini. Tá vendo? Essas são as tais cabininhas que se alugam na Itália, né? Claro. Naquelas praias.
O fabuloso Domenico Starnone diz que ele é um dos mais habilidosos e profundos contadores de história. Eu concordo totalmente com Domenico Starnone. A habilidade desse homem e a densidade atômica. E aí ele vai fazendo, ele chama muitas referências contemporâneas para o texto. Você percebe que ele adora Harry Potter. Eu fiquei muito feliz com isso. Ele faz referência ao Eternauta, que agora é uma série. Mas que... São quadrinhos argentinos. Exatamente, que até virar essa série, esse livro aqui anterior, a isso é um quadrinho clássico argentino maravilhoso. E, enfim, cara, eu tô louca para acabar de ler, mas eu não conseguia me conter, sabe? Eu queria contar que esse livro saiu. Ótima dica, então, para quem e que até a página 187 é absolutamente espetacular. E eu não acredito que ele vai me desapontar, de modo que... Dica feita. Clara, quinta tem mais. Quinta tem mais. Então até quinta-feira. Não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim. Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.